Fala galera, meu nome é o Edson, que os mais chegados também conhecido como Fred, e falar sobre o Oficina Musical, onde eu vou estar postando vários vídeos com assuntos relacionados à música. Então segue esse canal, deixe seu comentário e fique aí com a primeira videoaula. Valeu! Sem mais enrolações, vamos aqui para a nossa primeira oficina musical. O assunto de hoje vai ser as propriedades do som. Gente, esse assunto é muito tranquilo, muito fácil de entender. Vou tentar ser o mais objetivo possível para que o vídeo não fique longo e cansativo, certo? Vamos começar falando sobre a nossa matéria-prima, que é o som. Existe uma definição de som que ela é mais explicativa, mais detalhada. Eu procurei resumir isso. Então, o som é tudo aquilo que o nosso ouvido pode ouvir e perceber, certo? São vibrações produzidas que chegam no nosso ouvido trazendo a sensação de som. Exemplos de som: a minha própria voz falando com vocês aqui agora é um exemplo sonoro. Um carro passando na rua, um cachorro latindo, um gato miando. Ou seja, todo barulho, todo ruído que você percebe, a gente conhece isso como som, correto? A formação do som tem as suas propriedades. Elas são essas quatro que eu vou falar aqui agora: altura, intensidade, duração e timbre. Eu vou falar sobre cada uma delas de uma forma bem facinho para que você possa entender. Vou falar sobre a altura. Todo mundo confunde um pouco a altura achando que ela tem a ver com volume. E na verdade a altura ela tem a ver com grave e agudo, certo? A propriedade que permite distinguir o som grave e agudo. Eu coloquei aqui esse gráficozinho para a gente entender. Veja que na parte baixa do gráfico a gente tem um som grave. O que seria um som grave? É um som grosso, é um som mais grosso. Então, a partir da hora que eu tenho esse som mais grave, mais grosso, na medida que a frequência dele vai aumentando, esse som vai ficando agudo, ou seja, mais fino. Então, de uma forma bem fácil de entender aqui, som grave e som agudo, certo? Coloquei outro gráfico aqui para a gente entender sobre a frequência. Nota aqui que o som que ele é mais agudo, o som mais alto, a frequência dele é maior do que o som mais grave, o som mais grosso, certo? Espero que vocês tenham entendido. Vamos passar aqui agora para intensidade. Intensidade, sim, eu já estou falando de volume, certo? Um exemplo de intensidade, que é a questão do som ser forte ou fraco, eu costumo dar esse exemplo que é o seguinte. Vamos supor que eu chego numa sala de aula e existem várias pessoas falando ali ao mesmo tempo. E eu preciso dar aula, certo? Enquanto eu estou falando, as pessoas estão falando junto comigo, todo mundo no mesmo volume, eu não vou conseguir passar nada para ninguém. Ou seja, eu vou ter que aumentar o meu tom de voz. Eu tenho que colocar mais intensidade, eu tenho que colocar um pouco mais de força na minha voz. Eu tenho que aumentar o meu volume. Isso seria um exemplo de intensidade. Outro exemplo também que eu costumo usar é o seguinte: se eu fechar uma porta sem que eu coloque força, o som reproduzido vai ser um som com pouca intensidade, um som fraco. Quando eu chego e bato a porta, eu exerço uma força sobre essa porta, eu estou colocando uma certa força e a consequência disso vai ser um som mais alto na questão do volume, certo? Então a intensidade tem a ver com o volume, certo? Então não confunda a altura com a intensidade. Quando eu falar de altura, eu estou falando de grave, médio e agudo. Quando eu falar de intensidade, estou falando de força. Aí sim, é volume. A próxima é a duração, que é muito tranquilo, muito fácil de se entender. A duração, ela é o som longo ou curto. Um exemplo de som longo e curto: quando você estiver na cozinha, cozinhando alguma coisa, observe a panela de pressão até que ela pegue a pressão. A panela começa a reproduzir pequenos sons curtos. Aquela chiadeira que começa até pegar a pressão, onde que vai ser aquele som
mais longo. Ou seja, é um exemplo bem simples de você entender, né? A pessoa que nunca fez música está aqui acompanhando essa videoaula. Um exemplo de duração muito simples é, por exemplo, uma maneira de expressão, você observar isso, né? Se não for essa observação, nada mais é do que um som longo, aquele que se alonga, ou um som curto, aquele que não dura muito, né? Vamos lá, vamos para a última agora, que é o timbre. Timbre é a qualidade do som que permite reconhecer a diferença de sons da mesma frequência. Um exemplozinho aqui nesse gráfico, eu tenho aqui a flauta, o clarinete, o oboé e o saxofone. Vamos supor que esses 4 instrumentos estejam dando a mesma nota, essa nota seja um Lá. Quando a flauta dá essa nota, o clarinete também dando a mesma nota, eles não soam iguais, certo? A frequência da nota é a mesma, eles estão dando a mesma nota, porém a sonoridade, o som reproduzido não está sendo igual. Isso é uma característica do timbre, certo? Ou seja, é uma característica de voz de cada instrumento. Por exemplo, a minha voz, ela tem uma determinada frequência, a sua voz tem uma determinada frequência, o violão tem a dele, o piano, o violino, ou seja, todos os instrumentos têm um timbre diferente, certo? Pessoal, a aula de hoje é essa. Espero que tenha sido simples de vocês entenderem. Ficou com dúvida? Volta, pausa. Muito obrigado por assistir. Toda semana eu vou estar postando um assunto sobre música aqui, certo? Se inscreve no canal, deixe aí um comentário, uma sugestão qualquer, beleza? Muito obrigado, até a próxima.